Olá, eu sou o Raul de Orofino, ator, autor, palestrante e professor de inteligência emocional. Eu confesso que eu ando muito curioso com certos assuntos. É que nesse momento no mundo, a comunicação online cresceu de uma forma enorme. E a partir daí eu comecei a observar vários tipos de comportamento. Desde das pessoas que falam online com as outras, pessoas que até reclamam das outras pessoas que estão falando online. E como eu dou palestras e como eu atuo também online, às vezes eu entro em seminários e percebo as outras pessoas falando. Óbvio que eu observo várias coisas, né? E aí eu me pergunto, uma das coisas que eu mais me pergunto é: será que as pessoas têm prazer nessa comunicação? Porque às vezes eu percebo pessoas que estão com algum receio, algumas até com medo. E aí eu comecei a pensar sobre o que é necessário para a gente falar online, para ter sucesso nisso. E aí me deu vontade de dividir umas ideias com você, que está agora me escutando. É impossível dissociar o ato de falar e falar online. Como assim? Para falar online, eu preciso falar. E aí eu aprendi, desde garoto, o que é lidar com a fala. E assim eu vou contar um pouquinho da minha história para você perceber como esse universo da fala modificou minha vida. E que quando você tem a decisão de falar, porque isso implica uma série de coisas, eu penso que essa decisão e que esse ato de falar pode também mudar até a tua maneira de pensar. Vamos a isso. Quero falar um pouco de mim para vocês. Contar um pouco da minha história. Observando a minha história, eu percebo que as duas palavras sempre presentes são não convencional e transformação. E eu vou explicar isso para vocês. O não convencional começa com meu pai e com minha mãe. Meu pai chega no Brasil, meu pai com 9 anos, é um imigrante italiano, vai morar numa rua onde no prédio em frente mora minha mãe. Meu pai tinha 9 anos, minha mãe 9 anos mais velha. Então minha mãe tinha 18, meu pai 9. Não, eles não começaram a namorar naquele momento. 20 anos depois se reencontraram, se apaixonaram e casaram. No momento em que uma mulher mais velha, naquela época, 1958, era raro uma mulher mais velha casar com um homem mais novo. Então já começa aí algo não convencional. E aí o primeiro filho ela tem com 41 anos, perde o filho aos 5 meses. Eu apareço entre os 44 e os 45 dela. Meu pai, 9 anos mais novo. Então eu sou um filho de pais mais velhos. Isso foi algo que eu só fui entender muitos anos depois com terapia, o que isso fez comigo. Por quê? Eles, como me tiveram mais velhos, eles tinham medo de morrer. E aí eles me criaram de uma maneira para eu ser muito independente, para eu não ter que depender de ninguém. E isso é a cara de um homem que muitos anos mais tarde, esse homem sou eu, cria uma coisa chamada teatro ao domicílio. Um teatro que vai na casa das pessoas, vai em empresas, em hospitais. Naquela época eu dizia que eu era como uma pizza.
Você chama e eu vou, na tua casa ou no teu trabalho. Até hoje é um pouco assim, só que cresceu muito. Mas voltando à minha história, também não convencional, eu com 13 anos começo a fazer teatro em teatro. Começo a ter aulas de teatro amador. E aí meu sonho era ser um ator, não é? E aí isso foi prosseguindo durante anos. Chego com 17 para 18 anos, faço cursos profissionalizantes. Na época, no Brasil, com Sérgio Brito, Amir Haddad, Glorinha Boitmiller, era uma turma muito rica, uma turma muito legal. E eu cresci horrores com isso. Quer dizer, eu com 17 para 18 anos eu estava tendo aulas com feras. Isso foi fundamental na minha época. Como eu sou curioso, eu acabei fazendo uma faculdade de comunicação. Mas só fiz 2 anos. Eu queria entender o que era se comunicar num subúrbio de Paris e no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso já é uma coisa para a gente anotar. Eu ficava atento como é que as pessoas podem receber a minha mensagem. Aí vocês vão me dizer, mas a gente, né, sempre pensa nisso. Não, às vezes as pessoas não pensam nisso. Aliás, muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Há pessoas que falam e não percebem como o outro está ouvindo. Seja na vida dita presencial e hoje em dia nessa vida online. O que eu quero dizer é que esse hábito, essa minha vontade de falar com o outro, sempre foi algo muito presente. Eu via mesmo em colegas meus que eles estavam a fim de fazer as coisas deles e pouco estavam se importando com os outros. E até atores. Você está em cena, claro que você faz o espetáculo para o público, né? Mas o que significa saber como o público te escuta? Às vezes o ator, ainda mais quando o ator é jovem, ele está interessado em aparecer. Ele tem aquela vaidade. O importante é se tem muito público ou se tem pouco público. Mas para mim sempre era importante saber como aquilo que eu falo chega nas pessoas. Isso quer dizer que eu sempre pensava em relação. A vida é relação. Querendo ou não, a gente está sempre se relacionando com alguém. Você não é um ermitão. Você pode até morar sozinho, mas uma hora você vai falar com a faxineira. Se você não tiver uma faxineira em casa, a faxineira do prédio. Ou o quitandeiro. O que eu quero dizer é que a gente não está só no mundo. Isso é uma coisa fundamental. Voltando para a minha vida. Eu queria ser um ator convencional. Um ator convencional do Brasil, faz teatro, estuda teatro, e o objetivo é entrar na TV Globo, fazer novela. Pois é, eu tentei fazer novela, cheguei a fazer umas pontas quando eu tinha 17, 18 anos. E aí a vida foi me levando cada vez mais para estudar o teatro, né? O teatro foi algo que foi me pegando. E aí até que eu me lembro que eu fiz uma novela na TV Manchete, chamada Antônio Maria. E aí eu fui percebendo a relação entre as pessoas também. O teatro, ele me ensinou a coisa fundamental, que eu observava na televisão e observava fora do teatro. Mais uma vez a palavra relação. Mais uma vez, será que aquela pessoa me ouve? Será que o que eu estou falando chega até essa pessoa? Eu já tinha essa preocupação. Eu já tinha essa atenção. Aí eu fui me meter
com 18 anos, eu já fazia teatro desde os 13, a dar aula de teatro. Eu fui testar isso num grupo de estudantes, não me lembro que era do Colégio Brasil América, ali em Botafogo. E eu não cobrei nada, eu queria saber se aquilo funcionava. Porque eu sentia que eu tinha talento para trabalhar as pessoas. Hoje eu posso dizer que eu tinha talento para perceber a alma humana. Isso já estava dentro de mim. Me lembro de uma amiga minha que dizia assim: Raul, você no recreio, você com 17 anos, você ia para o recreio, 16, 17 anos, começava a falar com as pessoas. Daqui a pouco tinham 3 te ouvindo, daqui a pouco tinham 7, daqui a pouco tinham 10 pessoas te escutando. Eu falava, não era para ser amado, eu falava porque eu gostava das pessoas. Gostar das pessoas é fundamental. Aí você vai me dizer, mas eu gosto das pessoas. Será que gosta mesmo? Quando você gosta, você tem o prazer de estar junto com a pessoa. Quando você gosta, você tem prazer de escutar essa pessoa. A grande doença do século é o não escutar. E eu já percebia isso no teatro. Até atores. Pois é, há atores que não se escutam mesmo em cena. Claro que o diretor ou o professor diz, não se tem que ouvir o outro para dar a sua deixa. Aliás, é importante a deixa. Mas até que ponto aquilo que o outro está falando está causando impacto dentro de mim? Eu fazia aulas de teatro e muitos diretores não estavam nem aí se as pessoas estavam se olhando nos olhos. Para escutar, é importante olhar nos olhos. Uma pessoa que me escuta assim quer dizer uma coisa. Uma pessoa que está assim quer dizer outra. Uma pessoa que está assim quer dizer outra. Posso não saber o que a pessoa pensa, mas quando eu olho, algo eu sinto. Isso que eu sinto vem para o meu coração, que vai direto para o hemisfério direito do cérebro, o lado dito da minha inteligência emocional, que o Daniel Goleman vem falando há anos. O que eu quero dizer é que a maneira que você me olha calado é a maneira que você fala comigo. De alguma maneira, com 17, 18 anos, eu sabia que era importante escutar. E eu tinha aprendido com as grandes. Eu li entrevistas. A própria nossa grande atriz Fernanda Montenegro, ela falava isso. Meu trabalho nasce no olho do outro. O teatro me ensinou a escutar. O teatro é uma arte de troca. Por incrível que pareça, não é uma arte apenas de vaidade. Vaidade das últimas coisas. O teatro é uma arte de troca e isso me ensinou de uma forma para o resto da minha vida. Isso eu trago até hoje. E isso eu trabalhei muito para ensinar as pessoas. Nas minhas aulas de inteligência emocional, quando eu dou, eu ensino as pessoas a escutarem. Até o que não é dito pela palavra. Você, quando está falando presencial ou online, você tem que perceber como os outros nos ouvem. Como os outros estão nos escutando agora. Mas já sei como aquela pessoa é, eu conheço ela há anos, sei o que ela vai me dizer. Isso é de uma pretensão horrível e até de uma arrogância. Por quê? Porque tudo no mundo muda o tempo todo. Meu cabelo fica mais branco a cada segundo. Minha pele se transforma, querendo ou não. O que eu quero dizer é que mudança acontece sempre. E aquela pessoa que você diz que conhece, ela também está passando por transformações. Não é só a pele ou o cabelo.
Porque você vai embora do trabalho para a tua casa, você não sabe o que vai acontecer, se você vai receber um telefonema, se um carro vai dar uma fechada no teu carro, ou se você vai estar no ônibus e alguém sem querer te empurra. A gente acha que a vida é previsível e que os outros são previsíveis porque nós já conhecemos as pessoas, não. O momento mais importante da vida é esse momento que você está me ouvindo agora. E esse agora é de uma felicidade brutal. Por quê? Porque eu estou vivo agora. E desculpa dizer, nada impede que eu caia aqui para o lado e vá embora. A vida é agora, no presente. E aí, esse prazer de estar vivo te dá fome. Essa fome eu tinha aos 18 anos, aos 19. Eu me profissionalizei aos 18 anos, por tempo de trabalho, tempo de fazer curso. Estreei minha primeira peça de teatro, era um musical, no Teatro Glaucio Rocha, no Rio de Janeiro. E aí eu também percebia que as pessoas não se entendiam. E voltando, fui dar aula de teatro. E deu certo. Eu dei aula de teatro durante uns 10 a 11 anos. E aprendi muito com os meus alunos. Claro que eu dava já cobrando. Mas eu fazia muitos cursos ao mesmo tempo. Cursos com os grandes estrangeiros que vinham ao Brasil. Eu queria aprimorar, eu queria crescer. Aprender é bárbaro. A gente pode aprender sempre. Agora, para aprender, é importante querer escutar. E estar aberto um coração para escutar. Bem, até então eu estava numa carreira já dando aula. Imagina um rapaz metido com 18 anos, dando aula de teatro. Era o que diziam que era um metido. Mas o fato é que eu dava aula muito bem. Os alunos eram marcados por mim. E faziam provas até para entrar para a universidade com grande êxito. Aí quis ter um grupo de teatro. Me lembro que aos 25 fui para a Itália para estudar. Fiz cursos de teatro não convencional, teatro feito dentro de igreja, teatro feito em praças. E fui pesquisar. Em Roma era o Teatro di Ricerca. Ricerca é pesquisa. Pelo meu pai ser italiano, eu já tinha cidadania italiana. E estava desbravando o mundo, né? Eu queria estudar. Quando eu volto ao Brasil, eu queria fazer teatro em local não convencional. Eu acho que eu adoro quebrar paradigmas. Eu adoro mostrar que se a gente quiser se transformar, a gente vai aprender mais e vai ter mais energia com a vida. Transformar a sua atitude até na forma de escutar aquela pessoa. A vida é uma dança. Até que ponto, quando a gente fala, a gente percebe realmente como o outro está nos escutando. Escutar é uma grande arte. Digo muito isso. Aí, em 1989, eu estava formando um grupo em 88, acabou não dando certo. Aí, em 90, eu resolvi que eu tinha que fazer um monólogo. Eu comecei em teatro fazendo monólogo. Já com 16 anos, o grande Jaime Barcelos me dirigiu, um grande ator veterano. E eu queria fazer um monólogo. Nessa época, em 1990, vem uma coisa chamada Plano Collor de Mello, criado por um presidente doido, né? Um fiscal-poupanças, fez horrores. O dinheiro da gente ficou preso, não tinham patrocínios.
Eu queria fazer o meu monólogo em teatro. Aí eu disse, isso é impossível. Nem meus colegas que trabalham na televisão conseguem. O que eu fiz? Eu vou fazer a peça. Nem que seja na casa das pessoas. E assim nasce o teatro a domicílio. E é muito engraçado, né? Porque o teatro a domicílio, eu faço, por exemplo, na tua sala, tudo às claras, e eu conto as minhas histórias, conversando no olho de cada pessoa. Eu olho para as pessoas e percebo como elas me escutam. E isso é fantástico. Mais uma vez, o escutar. Quando você escuta, você muda a tua maneira de falar. E é claro que eu fui percebendo a partir daí, cada vez mais, que as pessoas até fingem que escutam. Quantas vezes você pede no restaurante uma Coca-Cola, mas só com, por favor, só 2 pedras de gelo. O cara traz o copo cheio de gelo, ele não escutou você. Não é porque é garçom ou empregado de mesa, é porque não escuta. Aí o teatro a domicílio cresceu. E 2 anos depois, em 92, eu queria ser dirigido. Achava que eu tinha que ser trabalhado como ator. Vontade de crescer, vontade de aprender. Aí eu vejo uma entrevista de uma atriz brasileira de teatro, que vocês devem conhecer no Brasil, chamada Irene Havas. Eu fiquei fascinado com o que essa senhora dizia na época. Aí eu bati no camarim dela. Fui ver a peça dela e bati no camarim. Olá, Irene. Meu nome é Raul de Ouro Fino. Eu faço teatro a domicílio. Ah, já ouvi falar de você, já andei lendo umas coisas. Sim, porque já tinham saído reportagens a meu respeito. E aí eu disse, eu vi sua entrevista, eu queria conversar com você para saber se você se interessaria em me dirigir. Colegas meus me diziam na época, você bateu no camarim da Irene Havas? Ué, bati. Quero trabalhar. Como você teve essa coragem? Coragem é uma coisa importante, sabe? Eu fui me dando conta depois. A gente está vivo agora e merece viver. Então vai atrás daquilo que você quer. A vida é agora. Faz a tua vida viver nesse momento. Aí a Irene Havas pediu para me ver em cena. Perguntou se tinha algum teatro a domicílio naquela semana. Eu disse que tinha. Dei as coordenadas para ela e ela me pediu, posso levar um colega que trabalha comigo? Claro, pode. Bem, era um espetáculo numa sexta-feira. Olha que coisa engraçada. Era a noite do 1º de maio. 1º de maio era um feriado. E 30 de abril foi o espetáculo. E entrou na madrugada do 1º de maio. Tanto que a gente marcou o espetáculo para começar à meia-noite do 1º de maio. A Irene acaba a sessão do teatro e vai. Quando ela chega na casa, ela chega sozinha. Eu perguntei se seu colega disse que viria. Não, não pôde vir, eu vim ver, eu estou curiosa. Ela também teve coragem. Foi numa casa de um desconhecido. Eu sou desconhecido. A dona da casa era uma desconhecida dela, mas ela confiou em mim e teve coragem de ir. E foi com essa mulher que eu trabalhei. E foi com essa mulher que me dirigiu e me apresentou para o Brasil inteiro na época. Era 1992. O teatro a domicílio cresceu de uma forma louca. Eu tenho que falar que o teatro a domicílio, os textos são escritos por mim. Porque em 1990, quando eu quis fazer o tal do monólogo, eu não tinha dinheiro para pagar direito autoral. E eu disse, não tenho.
Eu escrevo texto. Eu dava aula de teatro. Eu sabia que era um bom texto construído. Eu escrevi o texto. E eu acho que eu tenho um lado muito empreendedor. Esse lado empreendedor vem do meu pai, imigrante italiano, né? Quando chegou no Brasil, ele foi trabalhar na banca de sapatos ajudando o pai dele. Então isso é muito importante. É muito importante, mais do que ser empreendedor, empreendedor é uma consequência, é você gostar de estar vivo. Ao gostar de estar vivo, você vai gostar da tua vida, vai começar a olhar em volta. Você vai olhar para a natureza, vai sentir o ar que você está respirando e vai olhar para outra pessoa. E você vai ter a curiosidade de escutar outra pessoa enquanto você fala. Enquanto você fala. Enquanto você fala. A maioria das pessoas falam até na comunicação online, e elas falam para elas, não falam para os outros. É importante escutar o outro. É importante querer saber do outro e ter interesse. Agora, isso vai se dar quando você gosta de você. Quando você gosta de estar vivo. O maior encontro de amor é teu com você mesmo. Não é com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho. É teu com você mesmo. Se você não tem esse amor dentro de você, o que você vai dar para o outro? O ato de falar presencialmente ou online tem muito a ver com o fato de você, na hora que você está vivo e está falando para alguém, você ter consciência que você está se doando para esse alguém. Você está dando a tua energia, que você está vivo, para falar e para escutar. Escutar é lindo, você se abrir para ter prazer de olhar no olho de uma pessoa e escutar. Será que você tem isso dentro da tua casa? Será que você tem isso dentro do teu trabalho? Agora, com esse confinamento, a gente foi obrigado, a maioria das pessoas, ao teletrabalho, ao home office. E você não está vendo presencialmente as pessoas. Algumas sim, outras não. Então você está tendo que ver pela câmera as pessoas. Pessoas que são teus colegas. Como é que será que essas pessoas estão vivendo isso? Você tem curiosidade de perguntar e de escutar? Às vezes a própria comunicação presencial ela é falha. Há uns anos atrás eu fui convidado para dar aula de inteligência emocional numa pós-graduação em gestão hoteleira em Lisboa. Sim, porque a minha vida cresceu de uma tal maneira, do teatro a domicílio, que eu vim parar em Portugal. Mas não foi só o teatro a domicílio. Quando eu fazia teatro a domicílio, uma vez, numa universidade, como eu sou autor, acabei de falar para vocês, eu conversava com as pessoas depois do espetáculo. Ao conversar, um dia um homem se aproximou de mim e disse: você teria essa conversa depois do espetáculo, com o espetáculo na minha empresa? É que a gente tem ruídos de comunicação lá. E eu acho que se você conversar com as pessoas e fizer a peça, fizer eles rirem, os ruídos de comunicação vão diminuir.
Você aceitaria o meu convite de fazer esse teu trabalho de ator palestrante? Ator palestrante? Eu? Sim, você é um ator palestrante. Você não sabia? Fui fazer o trabalho. Deu certo. Esse executivo me contratou umas 4 vezes. Deu certo. Pedi uma carta de recomendação para ele. Ele deu. Comecei a enviar essa carta para o Brasil todo. E o ator palestrante começou a desbravar o Brasil. Isso foi de 93 a 99. Em 99, fazemos uma viagem até Itália, junto com meu pai. Minha mãe faleceu em 99. De uma maneira chata, ficou doente. E aí resolvemos vir para a Itália. Só que meu pai disse: por que a gente não passa em Portugal? Você está pensando em trabalhar em italiano? Eu já falava italiano correntemente. Você não pensa em Portugal? Fala a mesma língua, de repente gostam do teu trabalho. Nesse momento, em 99, eu tinha saído em revistas como Você S.A., Exame. Eu já tinha muitas cartas de recomendação. O trabalho do ator palestrante era um êxito absoluto. E quando acabava o espetáculo, eu fazia palestras direcionadas a vendas, liderança, ou o que for. Em 99, fiz uma apresentação na embaixada em Roma, para os funcionários da embaixada, em português mesmo. Lá disseram: você não vai para Portugal? Vou. Por que você não faz isso na embaixada também em Portugal? Vou falar com o ministro. Falei com o ministro. Fiz em Portugal. E aí decidi que eu ia mandar 30 faxes para 30 empresas que eu escolhi. 3 pediram orçamento e uma me contratou. Em 99, volto a Lisboa e faço a festa de Natal do Hotel Sofitel Lisboa. O objetivo era mostrar a importância do humor, porque eu já fazia um espetáculo que falava da importância de aprendermos a comer humor para termos entusiasmo diante das dificuldades. Quando me contratam para falar sobre isso, é porque o humor iria fortalecer as relações das pessoas. O humor faz com que a comunicação seja melhor. Alguém que está falando assim com você, enfadonho, que não tenha... Você daqui a pouco dorme. Ou então aquela pessoa que fala, que quer mostrar que é enérgica. Eu sou enérgico. O que eu falo é importante. Ele está sempre nesse registro. Você acaba... E aí, o prazer de falar, de estar vivo, também pode ser o prazer de você ficar calado. Como assim? Eu não vou ter que falar online? Mas para você falar online, você tem que escutar e perceber como os outros te escutam. E vai ter um momento que alguém vai estar falando com você e você vai ter fome e prazer de receber aquele som, aquela voz desse outro alguém que está falando com você. A maioria na comunicação não tem prazer em escutar. Então o outro está falando e você está meio automatizado falando. Quando você tem prazer de estar vivo, você também sabe que o outro que está do outro lado está vivo. E se ele está falando com você, a tua atitude interna é: eu quero escutar essa pessoa. E a sua forma de escutar é também a sua forma de falar com o outro. Mas aí isso é um assunto grande. Eu deixarei para um outro vídeo. Espero que eu tenha falado até agora sirva para você pensar, para pensar nas tuas atitudes
e até nos nossos maus hábitos que a gente tem quando fala e escuta pouco. Eu quero ter de novo esse encontro com você. Falar e falar online é uma grande oportunidade para todos crescerem juntos. Até a próxima.